Salve aí, rapaziada! Esse é o Falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu não comecei com o tradicional estregar de mãos, porque eu tenho um caderno em mãos. Então vamos falar do que? Vamos falar de números. Acabou de acabar aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, parabéns ao Flamengo, campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, pontuação histórica do Flamengo, né? Se eu não me engano o Flamengo nunca tinha feito tantos pontos no primeiro turno, assim como o Palmeiras, né, que foi o segundo colocado, o Santos o terceiro. E eu vou abordar nesse vídeo aqui esses três times em especial. O vídeo vai ser comprido, mas fica aí que eu acho que vai ser legal. E o Flamengo fez 42 pontos, terminou aí na primeira colocação, certo? O Flamengo, que no geral fez 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O segundo colocado, o Verdão, fez 11 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas. O Palmeiras é o time que menos perdeu no campeonato, é uma das melhores defesas. Se eu não me engano, a terceira melhor defesa, só perde para São Paulo e Corinthians. E o Santos é o terceiro colocado. O Santos fez 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Beleza? Vamos lá então falar o quê? Falar aí de todos, depois eu falo desses três específicos. Ó, como eu já falei os três primeiros, então vamos para o quarto. O quarto é o Inter com 33 pontos, seguido pelo Corinthians, 32, e o São Paulo, 32. São Paulo e Corinthians nessa rodada deixaram aí de ficarem mais lá para cima e se juntarem ao Palmeiras. Já que o Santos perdeu, então eles poderiam ali ficar, por exemplo, o São Paulo empatou em casa com o CSA. Então o São Paulo poderia ficar com 34 e o Corinthians com 35. O Corinthians ia ficar só 2 do Santos, certo? E o São Paulo ficaria a 4 do Santos, a 3 do Santos, aliás. Então ficaria muito próximo, cara, né? Ficaria mais embolado ainda. Palmeiras, Santos e Flamengo ali estão meio na dianteira ali para decidir o campeonato, né? Para você ter uma ideia, do Flamengo, que é o primeiro, para o Inter, que é o quarto, são 9 pontos. Uma distância muito grande, beleza? Tudo bem que esses times se enfrentam na segunda rodada agora do retorno, né? No Maracanã, mas vamos ver o que dá. Aí vem depois, coladinho no São Paulo, Bahia, com a campanha maravilhosa do Bahia. Se o Bahia não vacilasse contra os pequenos em casa, o Bahia estaria mais na frente ainda. O Bahia, se eu não me engano, empatou um jogo contra o Goiás em casa, há poucas rodadas, e empatou ontem contra o Fortaleza. Cara, era pro Bahia estar com 35 pontos pelo menos e estar em quarto lugar. Coladinho no Santos, o Santos está com 37 e perto do Palmeiras também, que está com 39. E o Roger vem fazendo uma grande campanha. Eu sempre gostei do Roger, sempre falei bem dele aqui. É um cara que precisa acertar um trabalho bom assim mesmo, ganhar títulos, ficar um bom tempo. E o Bahia é um time muito bom para isso, porque o Bahia é um time estruturado, é um time que tem uma visão de negócio muito grande, né? Tem uma noção de mercado do que eles querem de futebol. O presidente do Bahia é um cara novo, um cara muito antenado aí. Parabéns ao Bahia pela excelente campanha. O Grêmio é o oitavo com 28, o melhor futebol do Brasil. O Galo é o nono com 27. A campanha do Galo é estranha, né? Que o Galo começou com 4 vitórias consecutivas, perdeu do Palmeiras, deu uma cambaleada ali no campeonato, daí voltou a ganhar, voltou, não foi, acabou não indo, parou no meio da tabela. Botafogo com uma bela campanha também, né? Porque eu acho o Botafogo um elenco muito fraco, 27 pontos. E ainda mais depois que perdeu o Eric, ficou mais fraco ainda. O Atlético Paranaense, né? 26 pontos. O 11º, aí já na parte de baixo, né? O Vasco é o 12º, o Vasco em franca recuperação, o Luxemburgo pegou o time que estava muito atrás. Se eu não me engano, quando o Lucha chegou, o Vasco só tinha 8 pontos no campeonato. O Ceará, 22 é o 13º. Fortaleza, 14º, 22. Eles só se diferenciam no saldo de gols, porque o Fortaleza tem menos 4 e o Ceará tem 1 de saldo. Então, cara, da hora isso. O 15º é o Goiás, com 21 pontos. E aí vem os times, né, que eu acho que... Não acho que o Cruzeiro não, acho que o Goiás entra aqui no lugar do Cruzeiro. Mas os times que vão brigar pelo descenso, né? Fluminense com 18 pontos, Cruzeiro com 18, a primeira na zona de rebaixamento, perde no saldo de gols pro Fluminense, ou nas vitórias, agora não lembro. CSA é o 18º com 16, a Chape é a 19ª com 14, o Avaí, que vem recuperando, ganhou ontem, inclusive, da Atlético Paranaense, é o 20º com 13 pontos. Os artilheiros do campeonato, para ninguém, todo mundo sabe, o artilheiro é o Gabigol com 16 gols, o Gilberto do Bahia é o segundo colocado com 10, e aí temos 4 jogadores empatados com 8 gols, o Arrascaeta do Flamengo, o Thiago Galhardo, o Eduardo Sacha e o Everaldo da Chapecoense. O Eduardo Sacha está no Santos. Nas assistências,
O primeiro assistente também é um jogador do Flamengo, o Arrascaeta. O segundo é o Dudu. O Arrascaeta tem 7, o Dudu tem 6. Aí com 4 assistências vem Everton Ribeiro do Flamengo, Gabigol do Flamengo, Hernanes, Alisson do Cruzeiro, do Grêmio, desculpa, e o Ricardinho do Ceará, certo? Vamos agora falar o quê, né? Como eu falei desses 3 times, Flamengo, Palmeiras e Santos, esses 3 times, para mim, são os times que têm mais chances e são os times que vão disputar o campeonato até o final, certo? Cara, eu acho que o Flamengo vai ser o campeão, sendo muito honesto, certo? Porque, assim, os jogos que o Flamengo tem, ó, o Flamengo tem a sequência, eu vou falar a sequência do Flamengo, eu vou falar quando que ele vai enfrentar o Grêmio na Libertadores. É muito espaçado, então o Jorge Jesus vai ter tempo ainda para continuar com esses mesmos jogadores. Tudo bem que agora entrando em outubro, a maratona de jogos aumenta, fica frenético, o Brasil é um país que você viaja muito, o Flamengo pode ter algumas contusões e pode ali perder alguns jogadores importantes? Sim, mas a Libertadores não vai atrapalhar aqui, entendeu? Ó, para você ter uma ideia. A sequência do Flamengo, ele pega o Cruzeiro fora, aí o Flamengo faz 9 jogos fora e 10 em casa. Aliás, os 3 aqui fazem a mesma coisa, 9 fora e 10 em casa. O Flamengo pega o Cruzeiro fora, o Inter em casa, daí pega o São Paulo em casa, a Chape fora, o Atlético Paranaense em casa, não, o Atlético Mineiro, desculpa, em casa, o Atlético Paranaense fora, jogo difícil. O Fortaleza fora, o Fluminense em casa, o CSA em casa, boa sequência aqui pro Flamengo fazer pontos, hein, ó. Fortaleza, Fluminense, CSA e Goiás. Goiás fora. Aí pega o Corinthians no Maracanã, Botafogo fora, também deve ser no Newton Santos, no máximo, não deve sair do Rio. Bahia em casa, então o Flamengo aqui terá 3 jogos aqui no Rio praticamente. Grêmio fora, Vasco em casa, Ceará em casa, Palmeiras fora, Avaí em casa e o Santos fora, fechando ali o retorno, certo? O que pode complicar para o Flamengo aqui é se no final ele chegar disputando com o Palmeiras e o Santos, porque ele pega os 2 fora de casa. No demais aqui eu não vejo tanto problema para o Flamengo na tabela não, certo? Talvez aí nesse comecinho que ele pega Cruzeiro, Inter, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, né, nos 6 primeiros jogos aí, pode ser que dê uma embananada. Mas mesmo assim, eu acho que o Flamengo tem muita força. E ó, o Flamengo vai pegar o Grêmio depois do jogo contra o São Paulo, entre o jogo do São Paulo e da Chape, então tranquilo, ele pega o São Paulo em casa, inclusive, pode jogar com o time titular nos 3 jogos, que tá tranquilo. E depois ele pega o Grêmio no jogo entre o jogo contra o Fluminense e contra o CSA. Então são 2 jogos ali que não vão interferir muito. O Flamengo joga com o time B, tem chance de ganhar dos 2. Beleza? Se jogar com todos os reservas, e o Jorge Jesus não está demonstrando jogar com todos os reservas. Para mim o Flamengo é o franco favorito, tem tudo para ser campeão. Se não der uma derrocada igual o Palmeiras deu na Copa América, o Flamengo tem tudo para ser o campeão. E se mantiver um aproveitamento, né? Porque o Flamengo tem 42 pontos. Se ele dobrar, se ele fizer a mesma coisa, vai para 84 pontos, é campeão, certo? O Palmeiras também. O Palmeiras tem pontuação de campeão, de 39 pontos, certo? Se fizer mais 39, ou melhor, se fizer igual ele fez no ano passado, fez 44 pontos, se eu não me engano, no retorno, cara, 44 é pontuação de campeão. 44 com mais 39 vai para 85, é isso? É. Então, praticamente bate campeão. É isso mesmo? 39 com 40, é isso mesmo. Então, são 2 times aí que vão brigar muito, e o Santos também. Então vamos falar da sequência do Palmeiras. O Palmeiras tem o Fortaleza fora de casa, o Palmeiras e o Santos só tem o brasileiro, como vocês sabem, né? O Palmeiras tem o Fortaleza fora de casa, tem o CSA em casa, tem o Inter fora, jogo muito difícil. O Galo em casa também é um jogo difícil, o Santos fora, jogo dificílimo, briga direta pelas primeiras posições. Tem o Botafogo em casa, Chape em casa, o Atlético Paranaense fora, jogo dificílimo também. O Avaí fora, o São Paulo em casa, o Ceará em casa, o Vasco fora, o Corinthians em casa, o Bahia fora, o Grêmio em casa, o Fluminense fora, o Flamengo em casa, o Goiás em casa, o Cruzeiro fora, certo? A sequência do Palmeiras tá bem equilibrada, eu acho, né? Você tem ali alternância de 2, 3 jogos mais tranquilos com um jogo muito difícil. Claro que nada pro Palmeiras é tranquilo, né? A gente sabe como que é, então... Mas, cara, tem tudo para ser muito bom essa sequência do Palmeiras. Se o Palmeiras não tiver a derrocada que ele teve para a Copa América, dificilmente ele não vai bater campeão, certo? Mas eu ainda acredito no Flamengo, porque o Palmeiras ainda precisa tirar 3 pontos. Tudo bem que é o confronto direto. Aí o Palmeiras tem em casa esse confronto direto. E olha como são as coisas. Se o Palmeiras não tivesse sido roubado contra o Bahia e o juiz tivesse anotado o lateral certinho lá contra o Grêmio,
Aí seria líder hoje. Coisa, né? Líder com 1 ponto de vantagem sobre o Flamengo. Vamos pro Santos. E o Palmeiras teria 43 pontos, batendo o recorde histórico dele. Só 1 ponto atrás do Corinthians, fez 44 ou 47 em 2017, se eu não me engano. Agora não lembro. Santos. O Santos tem o Grêmio em casa, parada duríssima, mas mesmo assim, acho que o Santos ganha. Fluminense fora, CSA em casa, Vasco fora, Palmeiras em casa, o Inter fora, o Ceará em casa, o Galo fora, o Corinthians fora, o Bahia em casa, o Botafogo em casa, o Avaí fora, o Goiás fora, o São Paulo em casa, o Cruzeiro em casa, o Fortaleza fora, a Chape em casa, o Atlético Paranaense fora e o Flamengo em casa. Cara, o Santos tem uma sequência até interessante, porque assim, se você pegar o Grêmio, o Santos tem o Grêmio em casa, que é confronto, né, grande, ele tem o Palmeiras em casa, que é grande, ele tem... O Santos vai pegar umas pedreiras fora, hein? Ele tem o Inter, Galo, Corinthians, tudo assim no espaço de 4, 5 jogos fora de casa. Não tá fácil, muito fácil pro Santos não, achei que tava mais fácil. Porque o Santos tem o Palmeiras e o Flamengo na Vila. Então é um time que tem tudo aí pra também reverter essa situação que ele se autocolocou. Na verdade, assim, eu vou olhar aqui, vou falar pra vocês o aproveitamento também dos 3 times no ano. Se você analisar o aproveitamento do Santos, cara, tá muito além do esperado. O Santos é um time que se esperava ficar muito embaixo em todas as competições e não tá tão mal. Ó, vamos começar inclusive pelo Santos. O Santos no Paulista, olha, eu anotei tudo, cara. Olha o trampo que eu tive, ó. Anotei, pra você que eu não tô mentindo. O Santos no Paulista, o Santos fez 9 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 3 empates. Na Copa do Brasil, o Santos fez 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Na Sul-Americana foram 2 empates. No Brasileiro, 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Certo? O Santos jogou 45 jogos, fez 24 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Marcou 71 gols e sofreu 41, saldo de 30. A defesa do Santos é uma defesa que sofre muitos gols. Muitos gols, né? A defesa do Flamengo também, mas o Flamengo marca muito gol, né? Ó, do total de 135 pontos possíveis, o Santos ganhou... eu não marquei quanto ele ganhou, mas o aproveitamento do Santos é 60%. 60,1% para ser exato. Certo? Vamos falar aí do aproveitamento do Flamengo. E vocês vão ver a curiosidade, Flamengo e Palmeiras têm aproveitamentos quase idênticos. Certo? O Flamengo, campeão carioca. Eu não coloquei a Florida Cup porque... né? Irrisório. O Flamengo, no carioca, ele fez 11 vitórias, 5 empates e 1 derrota só para o Fluminense, 1-0. Na Copa do Brasil fez 2 vitórias e 2 empates. Na Libertadores fez 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas até o momento, ele ainda vai jogar semifinais. No Brasileiro, 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Flamengo fez 50 jogos redondamente, venceu 31 vezes, empatou 12 e teve 7 reveses, certo? Marcou 96 gols e sofreu 41. Tem 55 gols de saldo, é muito bom. Cara, acho que o Flamengo, eu tenho quase certeza absoluta que o Flamengo é o melhor ataque do Brasil no ano, 96 gols. Acho que não tem time para chegar. Então, de 150 pontos possíveis, o Flamengo fez 105, um aproveitamento de 70% redondo. Vamos falar do aproveitamento do meu palestra. O Palmeiras no Paulista fez 8 vitórias, 7 empates e 1 derrota para o Corinthians. Na Copa do Brasil, 3 vitórias e 1 derrota para o Inter. Na Libertadores, fez 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas só. E no Brasileiro, o Palmeiras fez 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Palmeiras é o time que menos perdeu no Brasil. Tem só 6 derrotas. O Flamengo tem 7. O Palmeiras fez 49 jogos, 29 vitórias, 14 empates e 6 derrotas, como eu falei. De 147 pontos possíveis, o Palmeiras ganhou 101. Certo? Então o aproveitamento do Palmeiras é de 69%. Cara, muito próximo do Flamengo, tá muito igual. Só que aqui no ataque que você vê a diferença, né? O Palmeiras, e na defesa também, por que não? O Palmeiras fez 74 gols e tomou 26. O saldo do Palmeiras ficou de 48, então o saldo do Palmeiras é 7 menor que o Flamengo. Se Flamengo e Palmeiras tivessem empatado em 0-0, o Flamengo teria 52 gols de saldo e o Palmeiras teria 51. Olha que coisa. Você vê como o confronto direto faz diferença nesse caso, né? Cara, muito igual, tá muito igual mesmo. Então, vai ser decidido no detalhe.
O Santos eu acho que briga por fora, eu acho que o campeonato fica mais entre Palmeiras e Flamengo mesmo, certo? Mas eu ainda acho que o Flamengo vai ser o campeão. O Flamengo tem muito jogo ali que ele vai estar tranquilo e tal, não tem a Libertadores acossando ele. Eu não sei como fizeram esse calendário desse ano, ficou esquisito. É porque agora você vai ter muito jogo do Nacional, pode ser que tenha contusões e tal. O elenco do Flamengo ele é muito bom, mas assim, eu acho que os reservas não são equivalentes aos titulares, certo? Você pega para mim os laterais do Flamengo reservas são muito inferiores aos titulares reservas. Até os zagueiros mesmo, o Rodrigo Caio e o Mari são muito melhores do que o Tuller e o Léo não, nem o Léo Duarte, o outro, eu não lembro quem é o outro zagueiro do Flamengo agora. E eu acho que o Arão tá jogando mais que o Pires da Mota, então tem tudo isso, entendeu? Então, pode ser que perca alguns jogadores, sim, mas mesmo assim eu acho que o Flamengo ainda tem consistência. O Jorge Jesus não tá poupando e quando ele poupa é 3, 4 jogadores. Então não mexe na estrutura do time. O Flamengo tem um ataque muito positivo, como a gente viu, né? 96 gols, marcou 20 gols, 22 gols a mais que o Palmeiras. 22 a mais que o Palmeiras, marcou 25 a mais que o Santos. Então é muita coisa, certo? É um time que tá bem. O Palmeiras pode brigar, pode chegar e pode ser bicampeão brasileiro seguido? Sim, mas eu acho que o Flamengo vai ser o campeão. E vocês, o que vocês acham? Forte abraço a todos, avante palestra.